O fascismo, ele não caminhou separado da história humana. Ele teve nomes distintos durante toda a trajetória da história humana. Durante um tempo se expressou como escravismo, durante outro tempo teve as características mais parecidas com o fascismo da atualidade, no começo do século XX, com o surgimento na Alemanha do pós-guerra a partir de 1933, chegando ao poder com Hitler, e também na Itália a partir de 22, com a ascensão de Mussolini. Então, o fascismo sempre teve presente. Teve um ciclo do pós-guerra em que eles estavam latentes, mas eles encontraram na realidade brasileira, eles sempre tiveram na realidade brasileira um terreno fértil. Eu acho que nós ainda estamos em defasagem, ainda estamos alguns passos atrás, mas começamos a entender isso, né? E temos que acelerar o passo na disputa que existe nas duas ruas. Nas ruas, o governo do presidente Lula não se sustenta por si só. Lembremos que eu sou líder do governo no Congresso, mas nós temos um Congresso conservador, que esse é o Congresso que foi eleito, né? E que nós temos que respeitar a vontade popular. Então, mas o governo do presidente Lula precisa também do apoio da rua formal, e nós precisamos cada vez mais ocupar as novas ruas, que são as redes sociais. Estamos atrás, mas acho que nós tivemos momentos de virada. E me permita dizer que eu assisti um desses momentos. Durante a CPI da pandemia, foi um momento em que a narrativa nas redes sociais nos colocou em igualdade de disputa com a extrema-direita. Mas cabe à nossa geração enfrentá-la, que é de reascensão, não é de ascensão, é de reascensão de um movimento de extrema-direita, de um movimento de cunho fascista. Os meus companheiros do Centro-Sul têm uma dimensão de realidade muito distinta. Veem a Amazônia somente como santuário ecológico e ambiental, esquecendo que nós temos 25 milhões de pessoas. Macapá, minha capital, é a 4ª capital em tamanho da Amazônia. Tem problemas sociais muito mais, tão graves quanto as grandes cidades do país. E tem que responder a essas pessoas, concretamente. Nós não vamos responder legalizando o garimpo, nós vamos combater o garimpo. Nós não vamos responder devastando a floresta, mas nós temos que dizer para as pessoas quais são os meios alternativos que tem para gerar emprego e renda preservando a floresta. O manejo florestal, por exemplo, é uma alternativa, né? O manejo florestal que faz o manuseio da floresta de forma sustentável, exporta e ao mesmo tempo agrega renda e valor para as comunidades amazônicas, né? O manejo do açaí, do cupuaçu, do bacuri, das frutas da Amazônia, do chocolate que é produzido, por exemplo, no norte do meu Amapá, é uma alternativa. Agora, essas alternativas têm que ficar cada vez mais palpáveis para as populações. Porque se nós não tivermos o povo, é básica a conta. Sem apoio do povo, nenhum programa político se sustenta. E o nosso desafio é que o programa alternativo consiga gerar renda e emprego para as comunidades amazônicas para ser apoiado. Vários países do mundo invejaram a posição brasileira em relação à situação atual do conflito entre Israel e a Palestina. A posição do Brasil, desde o começo, foi uma posição de tentar negociar paz e quase deu, né, Randolfo? A gente teve um veto dos Estados Unidos. Fomos vetados dos Estados Unidos e eu acho que foi um veto que até o próprio Biden deve ter ficado um pouco envergonhado. Se não fosse a relação direta que a política americana tem com Israel, que é uma tradição que vem desde antes da fundação do Estado de Israel. Lembremos que o movimento sionista tem uma de suas bases fundantes nos Estados Unidos, né? Se não fosse o veto, nós conseguiríamos, de forma inédita na ONU, a aprovação de um cessar-fogo apresentado pelo Brasil. Uma condição como esta, a diplomacia brasileira nunca teve na ONU desde a fundação da ONU com Oswaldo Aranha. Isso, inclusive, faz um diagnóstico da condição que nós saímos, né, Demore? Nós saímos de uma condição de páreo internacional. Em menos de 10 anos, o Brasil preside o Mercosul, o Brasil preside o G20 e é protagonista de toda a cena mundial. E agora, diante desse conflito, foi colocado todas as fichas da Europa, todas as fichas do mundo, na mediação do Brasil para encontrar uma solução. É esse o lugar que nos cabe no mundo, o lugar que foi resgatado nesse primeiro ano do governo do presidente Lula. Lembrando que até 2 anos atrás, o nosso presidente estava jantando no McDonald's, na ONU, em Nova York. Até 2 anos atrás, o Brasil tinha se tornado um pária internacional. Aliás, o negacionismo diplomático
resultou em negacionismo científico, que levou a 700 mil brasileiros morrerem na pandemia. Ao que pese a omissão do então Procurador-Geral da República, que aí é que está a primeira e principal causa de nós não termos avançado na punibilidade, ao que pese a omissão dele, eu tenho uma avaliação que a CPI trouxe vários resultados. O primeiro deles, sem nós termos instalado essa comissão parlamentar de inquérito em março de 2021, nós teríamos demorado muito mais para ter vacina. Porque a CPI fortaleceu a narrativa e colocou e encurralou o governo de então até a se converter à vacina. Lembremos, era de janeiro de 2021 as declarações do ex-presidente contra a vacina e a favor de cloroquina, até janeiro. E dos famosos dezenas de e-mails da Pfizer não respondidos. Então, assim, a primeira grande resposta... Então, essa foi a primeira grande descoberta da CPI, que eles estavam negando vacina há muito tempo, né? E, assim, teve um confronto na CPI, nosso contra o negacionismo. E saímos vitoriosos desse debate. Foi a primeira comissão parlamentar de inquérito da história do Congresso Nacional, foi transmitida ao vivo e foi assistida por milhões de brasileiros, né? Eu sempre coloco uma comparação. Antes das minhas redes sociais, eu tinha 30 mil seguidores no Instagram e tinha 100 mil seguidores no Twitter, antes da CPI. Tenho mais de 1 milhão no Twitter hoje e quase 600 mil no Instagram. Obviamente que a CPI pautou, ao nos pautar, pautou a agenda que estávamos apresentando. Encurralou, tirou a sociedade brasileira do cercadinho que eles estavam colocando e colocou eles no cercadinho, e os forçou a comprar vacina e parar de falar de cloroquina, né? Então, primeira grande conquista da CPI foi essa, né? Segundo, assim, os processos ainda não estão encerrados, né? Nós tínhamos uma circunstância de, então, um procurador-geral da República que não dava cabo às investigações que estavam em curso. Esse ambiente está mudando, esse ambiente está em curso de mudança e hoje todos os relatórios e o pedido de indiciamento que a CPI então fez pode ser reaberto. Então, nós ainda não desistimos da fase da punibilidade. E ao fim e ao cabo, eu acho que a CPI serviu para... teve, eu acho, um papel central de mobilizar, de resgatar a sociedade brasileira para a ciência e despertar a sociedade para a tragédia que estava ocorrendo, a maior tragédia da nossa história. Em nenhum momento, em nenhuma das guerras que o Brasil participou ao longo do tempo, nós tivemos 700 mil compatriotas levados. E esses 700 mil compatriotas, que corresponde a 11% das vítimas da Covid-19 do planeta, em um país que tem 3% da população do planeta, foi resultado direto da política que o governo implementou. E poderia ser maior, eu tenho certeza disso, que a atuação da CPI salvou a vida de outros milhares, se não milhões de brasileiros. Perfeito. A gente está terminando o programa, mas eu queria uma coisa muito rápida. Pois não. Tem uma história de bastidores que eu queria que você contasse rapidamente. Por favor. O ex-presidente Bolsonaro, ele tentou barrar a CPI ligando para o Renan Calheiros. Mas aí o que aconteceu? Ele ligou para o Renan não atendeu, né? Ele não conseguiu falar com o Renan. Aí ele fez o contato com o governador, o filho do senador Renan Calheiros, o hoje senador Renan Filho, que hoje é ministro dos Transportes. E aí o Renan Filho disse o seguinte: o presidente, com todo... E fez assim um pouco com a seguinte tipo de pressão, né? Ajudar Alagoas em relação a isso. E tanto o filho quanto o pai, e isso eleva muito a minha admiração por ambos, por Renan pai e por Renan Filho, foram muito firmes, que o governador, então Renan Filho, disse o seguinte: não, presidente, isso é assunto para o senhor conversar com meu pai. O senhor está ligando para o Renan errado. O senhor está ligando para o Renan errado, exatamente. O senhor está ligando para o Renan errado. Isso é para o Renan pai e não para o Renan Filho. E aí acabou não falando com o Renan pai. Aí depois tem uma outra história, tá? Inclusive, me permita um rápido merchandising. Sim. Tem um livro que nós fizemos pela Companhia das Letras, eu e meu colega Humberto Costa, que contamos isso. Ele depois ainda procurou o ex-presidente Sarney, né, para tentar algum tipo de abrigo. Só que aí já era tarde, a CPI já estava instalada e aí o restante da história já é pública.